Meus amigos, estamos de volta com mais uma questão do ITA 2017 Física, questão 18. Olha que belezura! Uma transformação cíclica XYZX de um gás ideal indicada no gráfico P versus V opera entre dois extremos de temperatura em que YZ é um processo de expansão adiabática reversível. Considere capacidades térmicas molar e a pressão e volume constantes dada por Cp sobre Cv igual a 2. Antes disso ele ainda disse, considere R igual a 2 calorias por mol Kelvin, que é o clássico 0,082 atm litro por mol Kelvin. Diz que o PY é 20 atmosferas, que o V do volume do ponto Z é 4 litros, o volume do ponto Y é 2 litros. E a razão entre as capacidades térmicas molar, a pressão e volume constante, como eu acabei de dizer, dada por Cp sobre Cv igual a 2. Assinale a razão entre o rendimento desse ciclo e o de uma máquina térmica ideal operando entre os mesmos extremos de temperatura. Primeira coisa importante de deixar claro, em algum momento eu vou fazer questão de deixar para vocês a questão para vocês lerem juntos, no vídeo, mas eu não tenho essa preocupação porque é impossível que o aluno não tenha imprimido a prova, não tenha lido e relido várias vezes a questão, que não tenha estudado termodinâmica bem, que ele consiga aproveitar o vídeo, certo? Então, a gente está fazendo essa questão que é para a galera que está estudando bastante já, que tem uma boa noção, certo? Eu vou tentar ser o mais breve possível e, claro, depois a gente pode esmiuçar cada um desses conceitos que a gente vai usar em outros vídeos. Cara, que questão linda! Primeira coisa, a gente tem que calcular, o rendimento dessa máquina e o rendimento da máquina de Carnot, e fazer a razão desses rendimentos. O rendimento da máquina de Carnot, a gente sabe que pode ser calculado por 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente, certo? Esse aí é o rendimento, eu vou botar só um Czinho para ficar prático, da máquina de Carnot. Bom, quem é a fonte fria, quem é a fonte quente? Se o gás se expandiu e a pressão caiu, certo? Ao se expandir, eu percebo que a temperatura tende a diminuir, concorda comigo? Principalmente se ele não recebeu calor. Se ele não recebeu calor e realizou o trabalho, com certeza então a variação de energia interna é negativa. Como assim, professor? Lembram? Calor igual a trabalho mais variação da energia interna de um gás? A primeira lei da termodinâmica? Se é adiabático, isso aqui é zero. Se o gás se expande, lembra? O trabalho é positivo, então isso é positivo. Para poder dar zero, ΔU tem que ser negativo. E a energia interna de um gás depende do número de moléculas e da temperatura, já que o R é uma constante. Então, se o ΔU é negativo, o U diminuiu, a temperatura diminuiu. Então, eu sei que a temperatura Z é menor que a temperatura Y, certo? Então, eu tenho agora que pensar entre a temperatura Y e X. Como o volume é constante e a pressão caiu, se o gás está num certo volume, certo? E a pressão caiu, significa que as moléculas agora estão fazendo menos força nas paredes. Então elas diminuíram de velocidade. Portanto, a temperatura caiu. Claro que a gente pode provar matematicamente. Mas a gente sabe que aqui então a temperatura também é menor em X do que em Y. Então eu já sei que a fonte quente é a temperatura em Y. Já descobri que a maior dessas temperaturas, por uma análise rápida, é a temperatura Y. Agora, qual é a temperatura da fonte fria? Entre X e Z, para uma mesma pressão, o volume tendo caído, então obviamente esse gás se esfriou, porque se o gás se expande, se o gás se esquenta, ele tende a se expandir. Quem acende a churrasqueira lembra disso, E vem aquele ar. Então, com certeza, se entre X e Z, X é a menor temperatura, já que o volume diminuiu para uma mesma pressão. Então, eu posso calcular o rendimento da máquina de Carnot que operaria entre os extremos de temperatura Y e Z, desta forma, certo? O detalhe é que não tem informações sobre a temperatura, mas eu posso sim usar a equação geral dos gases perfeitos, P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T, certo? Para comparar a temperatura do X e do Y, concordam? Então olha só, já que ele me falou a pressão do Y sendo 20, eu poderia tentar calcular a pressão do ponto X. Eu poderia fazer Px Vx sobre Tx igual a Py Vy sobre Ty. Já que nessa situação os volumes são iguais, eu posso eliminar a variável V.
Poxa, então já que eu quero a razão entre as temperaturas, já que eu tenho informação sobre as pressões, eu posso trocar, né? Passei multiplicando, passei dividindo, popularmente falando, fiz um algebrismo bobo que vocês bem conhecem. Então tu vê, eu posso trocar a razão entre as temperaturas pela razão entre as pressões. E como eu tenho informação da pressão do Y ou menos, eu posso atacar nesse sentido. 1 menos a temperatura Tx sobre a Ty é igual a Px sobre Py, onde o Py eu sei que é 20 atmosferas. Estou bem encaminhado. Se eu descobrir a pressão Px, a gente mata a charada. Bom, para calcular a pressão Px, aí é que a gente tem uma saída que o cara tinha que estar bem estudado para sacar. Observem o seguinte, já que eu sei a pressão Py, se eu descubro a pressão, né, Pz, que é a mesma que a Px, eu resolvi meu problema. E já que entre y e z é uma transformação adiabática, pouca gente deve ter visto que nesse caso P vezes V elevado a um coeficiente que é justamente a razão entre a capacidade térmica molar, a pressão constante sobre a volume constante que a gente que a gente recebeu. Então tu vê, isso é uma constante quando a transformação é adiabática. Isso é uma raridade a gente discutir isso em aula, numa aula que vá só até o básico da termodinâmica, certo? Então tu vê, olha só, isso ocorreu entre y e z, vamos nos organizar, olha como é óbvio, y e z. A pressão do ponto y eu sei, 20, certo? 20 atmosferas. O volume y eu também sei, 2. Aquela razão é o gama. Meu gama sempre sai com a perninha para o lado do avesso, cara. É o gama. Então ali, ó, 2. Pz vezes, e o volume Z é 4, foi fornecido, é o dobro, elevado ao quadrado. Então olha que beleza, 20 vezes 4, que divide 4 vezes 4, igual a Pz. Pz igual a 5, 5 atmosferas, que é o Px, né, gente? Porque entre Pz e Px foi uma transformação isobárica, pressão constante. Beleza? Bom, matamos então o rendimento da máquina de Carnot, que operava entre essas extremidades. É 5 sobre 20. E isso é 1 quarto, dividir por 5, em cima e embaixo. 4 quartos menos 1 quarto, 3 quartos. Metade do serviço foi feito, meu querido. Coisa linda. E o grande desafio era saber que transformações adiabáticas respeitam essa lei. Imagina fazer a prova, a dedução dessa parte aí. Aí eu não sei se eu saberia fazer sem derivadas, certo? Mas a gente pode arriscar futuramente provar isso, certo? Seria muito legal, mas a gente não vai ter tempo hoje. Rendimento agora desta máquina mesmo. Então vamos guardar isso, né? Vamos guardar essa parte, vocês podem voltar o vídeo 1 zilhão de vezes. 3 quartos é um número fácil de lembrar, né? 0,75. Vamos para a próxima. Vamos calcular agora o rendimento deste ciclo mesmo, não da máquina ideal de Carnot que operava entre esses extremos. Pô, isso não acabou? Não, cara, não acabou. Isso é incrível. Então vamos lá. Como é que se calcula o rendimento de uma máquina térmica mesmo? É trabalho sobre o calor da fonte quente, né? É o que eu lucrei sobre o que eu investi. Mas trabalho é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Certo? E aí, claro, Q dividido por Q dá 1, Q da fonte fria sobre Q da fonte quente. Certo? Q da fonte fria. Lembram desta? Então tu vê, ó, eu posso tentar buscar o rendimento de qualquer máquina, né? Fazendo isso. Então, meus queridos, como é que eu vou calcular esse calor da fonte fria e o calor da fonte quente? Que até justifica depois o rendimento da máquina de Carnot, né? Temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. Bom, como é que se calcula a quantidade de calor que um gás recebe? É o número de mols multiplicado pela sua capacidade térmica molar, a pressão constante ou a volume constante, depende de como a transformação ocorreu, multiplicado pela variação de temperatura. Seria o equivalente do que macete, né, para os gases. Na verdade, essa fórmula vem do fato de alguém ir lá e criar a seguinte ideia. Criei a ideia de capacidade térmica molar a pressão constante. Pega um gás,
jogo o calor para ele, fazendo com que ele fique com a pressão constante. E meço a variação de temperatura. Eu sei quantos mols de gás eu estou estudando. Aí eu vou lá, pego o calor todo que eu joguei e divido pela variação de temperatura. Isso já seria capacidade térmica, certo? Um conceito básico da calorimetria. Só que aí eu vou lá e divido pelo número de mols para saber quanto essa razão está para cada mol de moléculas. Esta é a definição de capacidade térmica molar à pressão constante. E aí então, se eu multiplicar nos lados da equação por N vezes ΔT, eu obtenho essa relação. Portanto, a capacidade térmica a volume constante, capacidade térmica molar, é calor sobre N ΔT, só que o gás, né, recebe calor, mas está enclausurado no volume constante. Que loucura, né? O gás exige quantidades de energia diferentes nesses processos. Na verdade é meio óbvio, né? Porque num ele realiza trabalho, no outro não. Mas isso é outro detalhe. Quer dizer que para calcular a quantidade de calor da fonte fria, eu só preciso saber qual, né, foi a transformação que recebeu calor, qual foi a transformação que perdeu calor. Bom, se o gás daqui para cá diminuir de temperatura, para o gás diminuir de temperatura, e ainda, né, tendo diminuído de volume, a gente supõe então que esse gás liberou calor. Por isso que eu diria que aqui é o calor da fonte fria. E nesse caso que o gás manteve o volume, mas aumentou a pressão, aí nesse caso eu considero que para isso ocorrer ele deve ter recebido o calor da fonte quente. E lógico que nesse caso não houve troca de calor, porque a transformação é diabática, então não preciso me preocupar com transferência de calor naquela última transformação. Então o calor da fonte fria ocorreu com pressão constante. Então vai ser essa relação. 1 menos NCP ΔT. ΔT da onde para onde? De x para z, né? De x para z. Já o calor da fonte quente, que foi entre x e y, foi com volume constante. Aí eu usaria essa relação, né? Multiplicando ambos os lados por N ΔT, surge essa outra relação. NCV ΔT. Quem é esse ΔT? Agora o ΔT é entre y e x. Entre y e x. O número de mols é o mesmo na transformação, né? Não houve vazamento de gás, segundo o enunciado. CP sobre CV, mais uma vez ele vai ser útil. CP sobre CV dá 2, uma grandeza dimensional, não precisamos nos preocupar com unidade aqui. O que é a variação de temperatura aqui? T, para dar positiva nessa variação de temperatura, é a maior, TZ, menos TX, a menor. E ali a variação de temperatura é TY menos TX. Agora precisamos nos livrar dessas variações de temperatura. X e Y nós ainda não relacionamos, eu acho, né? Então vamos lá, P vezes V sobre T igual a P vezes Z sobre T, equação geral dos gases perfeitos, entre X e Z, X, 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 Z, Z, Z. A pressão é constante, posso eliminar. O volume de X eu não sei. A temperatura de X, eu sei, né? Eu sei sim, porque o volume de X é igual ao volume de Y. Então eu sei que daqui para cá o volume dobrou. Então vamos ver, o volume Vx era 2, Tx, isso é igual, o volume Z é 4, sobre Tz. Simplifica, simplifica, dá 2, multiplica cruzado, Tz igual a 2, Tx. Então já vamos melhorar essa expressão. Então o rendimento vai ficar igual a 1 menos 2 vezes 2Tx menos Tx, né? Certo? 2Tx menos Tx, que divide Ty menos Tx. Ty menos Tx, nós já tínhamos achado uma relação, acredito eu, certo? De qualquer maneira, se P vezes V igual a nRT, concordam comigo? P vezes V igual a nRT, se ocorre uma certa variação de temperatura, e isso ocorreu para um mesmo volume, então isso está atrelado a uma mesma variação de pressão. Concordam comigo? Então eu posso pegar a equação de Clapeyron e aplicar ela para uma variação de temperatura e variação de pressão. Assim, esse ΔYx, Ty menos Tx, eu posso encontrar ele pensando num ΔP.
Concordam comigo? Continuando então, 2tx menos tx dá 1tx, né? Dividido por ty menos tx. Eu acabo de demonstrar que eu posso então calcular esse delta tx fazendo delta p vezes v, que divide nr delta t. Isso é igual a delta t. Beleza? Por que isso? Porque dessa maneira, o ΔP, que eu conheço, né, entre x e y, pode me fornecer, né, uma relação entre o ΔT. Se bem que eu acho que vai ser mais fácil, acho que eu não vou precisar fazer isso, vamos ver. Ty menos tx por enquanto ali, né? Ty menos tx. Será que a gente não pode fazer a mesma coisa que a gente fez entre x e z para x e y? Que a gente já tinha feito, acredito eu, no outro passo, né? O nosso quadro diminuto nessas horas nos atrapalha. Então, P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T. Entre x e y, o volume é constante, eu posso eliminar. A pressão Px sobre Tx é igual a Py sobre Ty, certo? Então, se eu quero fazer Ty menos Tx, eu posso usar essa relação entre P para nos ajudar. Como é que nós vamos melhorar então essa expressão? Vamos lá. Rendimento é igual a 1 menos 2 vezes 2tx menos tx dá tx, que divide ty menos tx. Ty menos tx. Eu posso dividir por tx, né? Em cima e embaixo. 1 menos 2 vezes. Vou dividir por tx em cima dá 1. Vou dividir por tx embaixo dá ty sobre tx menos 1. Concordam comigo? Então, ty sobre tx eu posso obter dessa forma. Eu vou fazer ty sobre tx igual a py sobre px. Certo? Nós sabemos então que ty sobre tx é igual. Quem é o py? 20 atmosferas. E o px tinha dado 5 atmosferas, lembram? Ty sobre tx igual a 4. Concordam? Finalmente, rendimento igual 1 menos 2 vezes 1 sobre 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, o rendimento fica 1 menos 2 vezes 1 terço. 2 vezes 1 terço é 2 terços. O rendimento é igual 3 terços menos 2 terços, 1 terço. 1 terço. Esse é o nosso rendimento. Concordam? O que ele queria mesmo? Ele queria o rendimento da nossa máquina, que é 1 terço, pela máquina de Carnot, que era 3 quartos, né? 0,75. E divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Então, 4 nonos. 4 nonos é uma bela dízima periódica, não é, meus queridos? 0,44. E aí? Que letrinha? Que letrinha? Bateria extremamente baixa, meu querido. Se eu não falar a letrinha, ele vai ficar puto da cara. Letra B. Quem foi o babaca que criou essa questão? Porra! Porra! Não tem o que fazer não, cara. Porra, que merda é essa, cara? Meu Deus, não tem o que fazer. Coitado das crianças, bicho. Só os ninjas aguentaram, né? Mas também tu vai ter, cara. Tu vai ter o teu retorno. Por ser um lunático. Um beijo. Vocês merecem, meus queridos. Valeu!